E aí pessoal, tudo certo? Hoje estou vindo fazer um vídeo sobre a ditadura no Brasil. Ela ocorreu entre 1964 a 85, certo? Ela durou 21 anos. Ela foi o seguinte, a ditadura foi o seguinte: o exército brasileiro tomou posse da política brasileira. Ele tinha uma desculpa falando que eles tomaram posse pois havia uma ameaça comunista dirigida pelo atual presidente na época, que era o Jango, certo? Esse período ele ficou bastante conhecido pela falta de democracia, a censura, as perseguições a quem era contra o regime, certo? A repressão sobre as pessoas que era contra, não gostava, não queria, não aceitava. Resumindo, eles pegaram e enfiaram a goela abaixo e falaram: vai ser isso e tô nem aí. Não sei o que, eu sou contra o regime. Tô nem aí, você é contra o Estado, no caso Brasil. Você é contra o país. Você é o inimigo do país. Entendeu? É isso. Ele foi um tempo que durou, não sei se eu cheguei a falar já, não tô lembrado, mas ele durou 21 anos essa ditadura, certo? Nessa ditadura houve muita tortura, mortes, perseguições a pessoas que eram contra o regime. E tudo isso, nem só isso, mas tipo a políticos, certo? Tudo isso ocorreu nesse período. E também aconteceu um tal de negócio que chama exilamento. Exilamento é o seguinte: você é contra eu, o país. Você é contra meu país. Eu sou, exemplo, eu tenho um país. Vamos chamar de país A. Esse país A tem umas pessoas que são contra o país A. Contra o governo. Eu pego essas pessoas e mando para outros países. Pois meu país é contra ele e ele é contra meu país. Resumindo, nós somos inimigos. E esses inimigos eu mando embora, certo? E é isso. Isso é isolamento. E também naquela época a censura era uma coisa que tinha muito, muito e muito. A televisão ia fazer uma novela. Essa novela, dependendo, não podia fazer. Se tivesse algum dedinho tipo tocando contra o governo, não podia fazer. Se tivesse uma música que fosse contra, também não podia, certo? Não pode. Fala um pouquinho, dá uma cutucadinha no governo. Não, já corta essa música para essa música não sair, certo? E outra coisa, se essa ditadura ocorresse de novo, agora vamos pensar o seguinte: se essa ditadura voltasse no país em hoje em dia, como seria essa ditadura? Pensa comigo. Imagina, tudo aquilo, nós era contra de tudo. Eles eram contra nós, certo? Nós, entre aspas, tipo, pessoas daquela época. Governo contra as pessoas que eram contra o regime. Se esse regime voltasse nos dias atuais, muitos grupos, vocês conhecem, vou falar um grupo que é bem conhecido, o LGBT. Esse grupo antigamente não podia falar nada. Se ele falasse, ele era perseguido, torturado. Não pode, entendeu? E outro grupo também, que era o comunismo e o socialismo, certo? Esses dois grupos, eu vou falar, esses dois grupos são os principais. Se esse governo, hoje em dia, eles têm um poder muito forte. Muitas pessoas falam, não sei o que, não sei o que. Mas esse país, esses grupos, têm muita força. Eles têm muita força, certo? Vamos fazer aqui, ditadura voltasse no tempo. Ditadura viesse, certo? Ditadura voltou hoje, certo? Ditadura voltou, tá. Hoje em dia, dia 29/6/2020, ditadura, chegou o governo, os exércitos tomaram conta. Qual que seria a revolta? A esquerda, sim. Algumas pessoas sim ficariam felizes, porque algumas pessoas pedem a volta de ditadura até hoje. Vocês sabem disso, algumas pessoas pedem a volta de ditadura, certo? Mas essas outras pessoas, mas não pode esquecer o seguinte: num país a gente não vive sozinho. Tem a gente, certo? Nós. E as pessoas, as pessoas que fazem parte desses grupos esquerdistas. Tem as pessoas da esquerda, as pessoas da direita. Por exemplo, a pessoa que, eu quero
Pessoa A pede a volta de ditadura, certo? Jamais tem A, B e C. A, B e C não quer ditadura, certo? Essa volta vai conflitar, não é? Vai ter um atrito com essas outras pessoas. Essas pessoas, a B e a C, vão se juntar, pode se juntar, certo? Contra o governo. E resumindo, e hoje em dia elas têm uma força muito grande, esses povos. O povo, no caso que eu falo, o grupo contra o regime, no caso. Tem uma força muito grande. E nisso ocorrerá muito conflito. Isso não será bom, certo? Pois, hoje em dia você sabe que tem a ONU. A ONU tem vários países. Se um país está em não, em conflito, os outros países entram também. Então isso poderia ocasionar não só uma guerra num país local, num país, tá? Uma guerra só no país. No caso, Brasil. Brasil, só uma guerra aqui no Brasil. Mas sim poderiam colocar outros países, certo? Em conflito com o nosso. Então, o que poderia acontecer? Não só um conflito civil contra o governo, mas sim, por exemplo, civil, governo, países ao redor. Um conflito, entendeu? Isso seria um negócio muito ruim que poderia acontecer. Isso abalaria tudo. Economia, tudo que pode imaginar, certo? Então, isso é o regime militar. Isso é um negócio que não pode, vamos falar assim, pode voltar seria, não pode voltar seria uma palavra meio forte, mas o mais ideal seria que ele não voltasse, certo? Porque hoje em dia a gente tem fala assim, a gente vai sair para um lugar, a gente pode pôr uma roupa, certo? Uma roupa, a gente pode ter a escolha. Essa escolha se chama que a gente pode ter a escolha, ter a opinião, entendeu? Por exemplo, a gente não gosta de uma coisa, a gente pode falar, sim, não ofendendo forte, mas a gente pode impor nossa opinião. Não, eu sou desse jeito por causa desse motivo, certo? Eu não vou com a sua opinião por causa disso, entendeu? A gente pode ter essa discussão que antigamente não podia. Se a gente falasse, eu sou contra o governo. No caso, 1964 a 85. Eu sou contra o governo. O governo, você é contra o país, vou pegar você, vou mandar você fora do país e vou te exilar. Certo? Isso é um negócio que é muito errado, entendeu? Não pode acontecer. Cara, o negócio é o seguinte, você não é a favor de mim? Vamos conversar, vamos tentar entrar num acordo. Certo? Entrar num acordo. Mas não, esse acordo não ocorre. E outra coisa, naquela época não ocorria esse acordo. E hoje em dia, se acontecesse tudo isso, cara, poderia estourar, não falar uma guerra mundial, mas tipo uma guerra em nosso país, certo? Que afetaria muito isso. E outra coisa, hoje em dia a gente pode fazer as escolhas, pode votar. Antigamente não, antigamente falava assim, você não tinha esse poder de escolher o presidente. Não, era só eles que escolhiam lá dentro e, você não podia escolher, certo? Então, eu não sou muito bom de ficar falando sobre essas coisas, não sou um especialista, certo? Eu sou um estudante, estudo no IFPR, Instituto Federal do Paraná, Campo Jacarezinho, certo? Eu sei que eu tô gravando esse vídeo só pra dar uma explicada como seria se esse negócio voltasse. Me desculpe se eu tiver falado alguma coisa errado, entendeu? Porque eu não sou especialista em fazer isso, entendeu? Eu não sou formado em história, geografia, nada. Eu sou um aluno só, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco essa daqui não é a minha opinião, mas sim o que poderia acontecer, entendeu? Se eu tenha gaguejado, repetido palavras, desculpe tudo isso, porque eu nunca gravei um vídeo, primeira vez que eu tô gravando, e é isso que eu peço, beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, espero que tenha gostado.
Isso aqui eu tentei fazer esse vídeo falando um pouco assim o que poderia acontecer, beleza? Mas é isso mesmo, valeu, brigadão. Qualquer coisa pode deixar o like embaixo, tamo junto. Falou.